Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta segunda-feira sobre a polémica política das previsões do Banco de Portugal. Centeno governador pode estar a ser influenciado pelo Centeno pré-candidato presidencial? Esta manhã são nossos convidados Manuela Ferreira Leite, antiga Ministra das Finanças, e Manuel Caldeira Cabral, antigo Ministro da Economia. A moderação é do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral. Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. O Banco de Portugal apresentou na sexta-feira o seu último exercício de previsões. O Banco Central prevê agora um déficit orçamental de 1/10 no próximo ano, contra um excedente de 0,3% que é previsto pelo Governo. Mário Centeno alertou também para o crescimento da despesa pública na casa dos 2 dígitos, que considera excessivo. Manuela Ferreira Leite, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Estes alertas do Banco de Portugal são sustentados dentro do seu próprio quadro de previsões, ou poderá haver aqui algum enviesamento pessimista, se quisermos? Bom, muito bom dia. Eu estou um pouco perplexa com o facto de, neste momento, o Governador do Banco de Portugal, ou seja, quem for, esteja tão preocupado e tenha como crítica fundamental à política que está a ser seguida através de décimas dos déficits públicos. Portanto, não sei se é déficit ou se é superávit, mas enfim, o valor do saldo medido em décimas, mais uma, menos uma, é realmente um tema que eu não consigo entender que esteja na nossa preocupação. Eu não consigo entender, primeiro porque estamos em valores baixíssimos e estamos, sim, com problemas graves no crescimento económico. E, portanto, não admitir ou pensar que tudo deve ser sacrificado em função de décimas de contas públicas, parece-me efetivamente estarmos absolutamente a apontar para um ponto onde o país acaba por não ter nenhuma saída. Neste momento, o problema do país é crescimento. E ele vê-se através do aumento da pobreza, que de resto já vinha sendo verificada e que se mantém. Cerca de 1/5 da população ou está em perigo de entrar em níveis de pobreza. E isto não se resolve sem crescimento económico. E se para o crescimento económico for necessário que haja uma política que seja mais incentivadora desse crescimento, se possam ser tomadas medidas que não estrangulem tanto as empresas, como neste momento até as próprias entidades sociais de apoio, enfim, sabemos as entidades que apoiam os mais necessitados. Todos eles estão neste momento estrangulados. E estão estrangulados por políticas, por exemplo, de salários mínimos pertíssimo, com uma percentagem em relação ao médio, que é o maior de toda a Europa. Acha então, Manuel Ferreira Leite, que o foco agora devia estar mais no crescimento do que propriamente no equilíbrio das contas públicas? Exatamente, mas vamos lá ver. Exatamente isso que disse, na certeza, porém, de que equilíbrio das contas públicas não pode estar ao nível do 0,1 ou do 0,2. É um preciosismo do Governador do Banco de Portugal? É um preciosismo do Governador do Banco de Portugal, admito, ele é uma pessoa extremamente competente em termos, em termos técnicos. Acho que sempre o criticarei, direi assim, enquanto ele foi ministro, por não considerar nem nunca olhar às consequências na situação económica e, portanto, na situação e no nível de vida das pessoas, em nome de aspectos que começam a ser de décimas. Não estamos com nenhum problema orçamental. Não estamos, nem sequer na Europa, como sabemos, esse problema está a pôr, porque há
países bem mais... E já vamos olhar, Manuel Ferreira, para esse contexto, trazer também à conversa Manuel Caldeira Cabral. Bom dia, bem-vindo também a este explicador. Bom dia. Manuel Caldeira Cabral, vê da mesma forma esta questão, uma excessiva atenção dada às décimas do déficit neste momento, ou se quiser também, como é que o Banco de Portugal está aqui a ver nesta previsão aquilo que mais ninguém parece ver, nomeadamente a Comissão Europeia, a FMI, o Conselho de Finanças Públicas e etc., outras entidades que fazem previsões também? Bom dia, gostaria muito de cumprimentar também a Dra. Manuel Ferreira Leite e dizer que, de facto, concordo com o que ela estava a dizer, quer dizer, eu não vejo excessiva preocupação e também não vejo que um déficit de menos 0,1 ou de mais 0,1 ou de mais 0,2 seja uma diferença muito grande, tem a ver mais com uma questão de previsões. Talvez na questão do déficit, a questão de estar a prever uma revisão em baixa do déficit, quer para 25, quer para 26, em que aí já é uma previsão de menos 1,0, ou seja, já um déficit que pode ser de 1%, não é um déficit grave nenhum dos dois, mas significa que pode estar a haver esta previsão, aponta num sentido de alguma degradação do déficit, o que de facto não é algo positivo, mas aos níveis a que é previsto para 2025, é muito próximo da previsão do Governo de um déficit equilibrado, mais 0,1, menos 0,1, depende da gestão que se faça ao longo do ano e depende também de como evoluir. Isso não me preocupa muito. Agora, concordo muito com a Dra. Manuel Ferreira Leite, preocupa-me muito mais o crescimento. E preocupa-me neste sentido. Portugal em 2023 teve um crescimento de 2,5%. É um crescimento que foi 2,1% acima da zona euro e da União Europeia. E o que estamos a ver é que em 2024 e 2025 a União Europeia vai acelerar e Portugal em 2024 vai desacelerar e em 2025, face a 2023, vai continuar a estar abaixo de 2023. Isto significa que em 2024 e 2025 Portugal vai crescer menos do que cresceu em 2023, enquanto a conjuntura europeia, de acordo com as previsões da União Europeia, é de aceleração europeia. Ou seja, Portugal está a desacelerar o seu crescimento num período em que até está a ser, vai ser o período mais forte de execução do PRR, portanto, previa-se que Portugal pudesse, com isso, ter alguma aceleração e, de facto, eu aí concordo com a Dra. Ferreira Leite que preocupa-me esta desaceleração. O Banco de Portugal, até nestas previsões, é mais otimista, eu não acho que seja mais pessimista. Na questão do crescimento não muda muito, mas é ligeiramente mais otimista do que estava em outubro. Agora, continuamos 1,6% ou 1,7%, que foi a alteração da previsão, continuamos com um crescimento que é baixo e claramente abaixo do 2023, num contexto em que a União Europeia está a aumentar o crescimento. Portanto, numa conjuntura que não é boa, é preciso reconhecer isso, mas que é ligeiramente melhor em 24 do que foi em 23 e será ligeiramente melhor também em 25 na União Europeia do que foi em 24 e em 23, Portugal vai ter um crescimento mais medíocre do que em 23. E isso é que eu acho que nos deve preocupar mais e aí concordo. Mas se calhar isso tem mais a ver com temos que estimular mais a competitividade, porque mesmo esta previsão, esta melhoria da previsão do Banco de Portugal, em vez de vir de alguma melhoria da competitividade, vem principalmente porque o Banco de Portugal prevê agora, face a outubro, que haja um bocadinho mais crescimento do consumo público e do consumo privado, e não tanto que haja uma grande alteração nas exportações que em 2024 e 2025 se mantêm mais ou menos no mesmo previsão de crescimento, que, face à conjuntura internacional, até não é um mau crescimento das exportações. Portanto, eu não vejo isto como muito negativo. Portugal vai continuar a crescer acima da União Europeia, mas vai crescer menos em 24 e em 25 do que cresceu em 23 e vai crescer com um diferencial face à União Europeia que estava em 3,5 em 22, em 2,1 em 23 e agora é de 0,7, 0,8 e 0,4, 0,5 no próximo ano. Ou seja, vai começar a crescer ao nível da União Europeia, que está a crescer pouco, como sabemos. Manuel Ferreira Leite, a verdade é que estas declarações e estas previsões do Banco de Portugal e de Mário Centeno têm um impacto na vida política nacional. Pedro Nuno Santos disse que os avisos de Mário Centeno são para levar muito a sério. Marcos Mendes e Paulo Portas, comentadores da direita, criticaram
criticaram o governador do Banco de Portugal. Esta leitura muito politizada, partidarizada das declarações e previsões do Banco de Portugal não é um mau sinal, desde logo, para o próprio governador do Banco de Portugal e para a independência da instituição que dirige? Arrisca-se muito a que isso seja a interpretação que seja feita sobre este aspecto. E, portanto, é evidente que é um risco que ele corre, que está a fazer política através do Banco de Portugal. E acha que está, ou é apenas um risco que corre? Ou seja, eu não gosto de propriamente atribuir intenções a uma pessoa com quem, enfim, não tenho contacto suficiente para o avaliar em termos de intenções. O que parece, nem sempre o que parece é, mas então eu diria que o Dr. Mário Centeno nunca serviria para olhar para um país e perceber o que é que ele precisa. E ele não precisa, neste momento, reduzir uma décima aqui ou uma décima acolá. Aquilo de que ele precisa é de crescer. Só o crescimento vai acabar com a pobreza. E se o Dr. Mário Centeno não tem no seu horizonte o problema do empobrecimento do país e o seu não crescimento nos níveis a que necessita e não tomam decisões sobre produtividade, competitividade, todos esses aspectos, nomeadamente, eu dou o exemplo que eu considero absolutamente essencial e que foi, por exemplo, enfim, a discussão que houve no orçamento relativamente à baixa do IRC. Mas de onde é que vem o crescimento do país? De onde é que vem o incentivo a melhores salários? Nem é incentivo, é a possibilidade de melhores salários, se não for através das empresas. E, portanto, a ideia de que isto vai ser tudo resolvido na base das esmolas significa que ficaremos todos pobres. Realmente, a ideia de que sejamos todos ricos é uma ideia que não existe, mas há uma realidade que pode existir e que é que sejamos todos pobres. Porque quando neste momento um quinto da população já está nessa fase, está à beira de poder ser, eu pergunto que medidas é que estão a ser tomadas, além de subsídios para isto, apoios para acolá, mas não em relação à origem da questão. E nesse aspecto o Dr. Mário Centeno, enquanto Ministro das Finanças, nunca teve essa preocupação. Ele não se importou que, tomando determinado tipo de medidas relativamente à receita e à despesa, não há dúvida de que equilibrou as contas públicas, mas exagerou. Exagerou porque não teve a noção de que estava, por exemplo, a destruir uma parte da administração pública. Todos estes problemas que neste momento temos resultam de uma falta de sensibilidade relativamente aos problemas do país e focar-se apenas no déficit e na dívida, que evidentemente era essencial. Ninguém, nunca afirmarei o contrário, mas não estamos em conjuntura nem em estrutura que leve a que se sacrifique, seja o que for em termos de crescimento, por causa do déficit orçamental. Manuel Caldeira Cabral, perguntava-lhe o mesmo. O governador do Banco de Portugal corre aqui um risco grande de suas previsões, das previsões da instituição que dirige, serem alvo de uma leitura excessivamente politizada, partidarizada? Eu penso que isso não seria justo. Eu conheço bem o Mário Centeno e não é uma pessoa que andasse a alterar previsões. As previsões são feitas com pressupostos e dão os resultados que dão. As previsões do Banco de Portugal, neste momento, foram revistas de forma mais favorável ao Governo na avaliação do crescimento económico, ligeiramente mais favorável. Passou a previsão para 2024 de 1,6 para 1,7, para 2025 de 2,1 para 2,2, portanto melhorou as previsões e parece-me que politicamente então teríamos que ler que Mário Centeno no crescimento quis favorecer o Governo. Eu penso que no crescimento as previsões que foram feitas tecnicamente apontam nesse sentido. As previsões para o déficit, como houve algumas alterações à despesa pública, o Banco de Portugal decidiu de facto alterá-las face ao que estava. Agora, fez bem em fazer essa alteração? Está mais próximo dos dados reais do que o Executivo?
Eu parece-me que o Banco de Portugal, eu teria que olhar para as previsões de forma técnica extremamente minuciosa para dizer não me parece que seja menos 0,1, é mais 0,1 ou mais 0. É extremamente minucioso e tem que ser a vários pressupostos que são eles todos muito discutíveis. Agora, parece-me que basicamente para 2025 o que o Banco de Portugal está a prever é um saldo muito próximo de zero, que é mais ou menos o que prevê também o Governo. Vamos ver se fica ligeiramente melhor ou pior. Parece-me que neste momento o que se está a chamar a atenção é que estamos a partir de uma situação em que temos um saldo das contas públicas equilibrado e positivo e que isso está a conduzir para uma redução do endividamento bastante rápida e estamos a caminhar para uma situação em que poderemos voltar a ter déficits, mas ninguém está a falar de déficits muito acentuados. Na questão da previsão do crescimento económico, pelo contrário, era difícil politizar isto nesse sentido, porque o Banco de Portugal não só melhorou a previsão de crescimento, como está a dar neste momento previsões de crescimento económico para Portugal, quer para 2024, quer para 2025, mais otimistas do que as da União Europeia. E vamos ver. Vamos ver se depois esse otimismo se confirma com os resultados. Vamos ver. Portanto, se calhar está um bocadinho mais pessimista no déficit, se calhar mais otimista no crescimento. Mas atenção, eu o que salientava aqui é que pelo menos tanto o Banco de Portugal, mesmo com a revisão que fez agora, continua a prever uma trajetória de redução da dívida e isso penso que é importante e penso que de facto, aí concordo inteiramente com a Dr. Manuel Ferreira Leite, é preciso darmos mais atenção à questão do crescimento económico. Talvez não tanto em termos de aumento da despesa pública para o crescimento económico, mas mais a questões de competitividade, de investimento na inovação, etc. Nós conseguimos nos últimos anos alguma redução da pobreza e, de facto, entre 2015 e 2023... Para concluir, Manuel Caldeira Cabral, estamos a ficar sem tempo. Só dizer isto, para 16% houve uma redução, mas ainda há muita pobreza a diminuir e há muito crescimento económico que precisamos de estimular na economia portuguesa. Agora, não é tanto pelo déficit das contas públicas que vamos estimular o crescimento económico, é mais pelo aumento da competitividade, pelo aumento do investimento na inovação e nesse aspecto, por exemplo, estamos a ter sinais um bocadinho contraditórios. Nós estamos a investir mais em inovação, em termos de reforço da competitividade, eu gostava de ver mais sinais e sinais mais fortes nessa área, porque não parece que seja muito só o estímulo à procura que possa, principalmente numa situação em que o desemprego era baixo e continua baixo, não é muito pelo estímulo à procura que vamos conseguir aumentar o ritmo de crescimento. Manuel Caldeira Cabral, Manuela Ferreira Leite, muito obrigado pela vossa participação neste explicador. Um bom dia e uma boa semana. Bom dia. Bom dia. Bom dia.